Olá, queridos companheiros, pesquisadores da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos a mais esse encontro do programa Identidade. Vamos dar continuidade à realização desse estudo para melhor compreender esses ensinamentos maravilhosos que a doutrina nos proporciona. Hoje um pouquinho diferente. Aliás, iniciamos agradecendo a esses participantes que têm enviado as suas questões, as suas dúvidas, e por solicitação, a internauta, a Tatiane, aqui vai o complemento daquela gravação sobre interação das auras. Este programa teve o objetivo de nos relatar que a energia perispirítica que forma a nossa aura, o nosso campo energético, se transforma, nos defende e atua verdadeiramente para nos proteger, para nos permitir a felicidade. E nem sempre é possível. Então vamos recapitular algumas coisinhas, mas esse programa ficaria sem sentido se ele fosse visto sem rever o programa anterior, Interação das Auras, programa número 8. Então vamos ter a preocupação de dar uma olhadinha lá, pegar alguns conceitos para compreender esse complemento. Bom, nessa situação, a interação das auras, das nossas energias, quando estamos em um ambiente social, nos relacionamos com os nossos companheiros. Uns com os outros, aonde o ambiente é adequado e as energias nos são favoráveis, ficamos e gostamos de estar ali, pois as trocas dessas energias se completam e não nos agridem. Mas quando estamos nos sentindo cerceados, estamos incomodados, isso tudo ocorre a nível energético, do teu campo áurico para o campo áurico daquelas pessoas que estão conosco. E aí resolvemos mudar de grupo, resolvemos sair, mudar de assunto, interferir, se impor. Na verdade, imaginamos que isso tudo é uma ação social. E lamento dizer, não é só social. Existe uma troca de energias para que nos permanecemos ali de forma adequada no assunto que queremos, nas trocas de energias que nos faz bem. Então, um grupo pesquisador dentro de uma ciência, formado principalmente pelo Dr. Alexander Lowy e William Reich, que era um discípulo de Freud, que estudou a psicologia freudiana, correlacionou os ensinamentos desta psicologia com a vida corpórea, a imagem, o corpo físico de cada um de nós, associando a bioenergética, a energia da vida. E a interação dessas três promoveu a criação de alguns grupos que eram classificados por características de seu caráter. Então, esses estudos de caráter formaram 5 grupos. O primeiro, que está na gravação passada, que é o esquizoide, o oral, o psicopático, e faltaram outras 2 categorias, que foi o masoquista e o inflexível. Hoje, o programa vai focar nesses 2. Bom, temos primeiro a compreensão do que vem a ser uma estrutura de caráter. Assim, podemos concluir que a estrutura de caráter, na verdade, é a expressão da distorção do campo de energia áurico de cada um de nós. E também os desequilíbrios, as distorções da nossa forma física. Como é que as nossas energias estão distorcidas? Como é que elas se expressam? Então, criou-se algumas classificações. Qual é o quesito principal de uma estrutura de caráter que chamamos de masoquista? O ponto principal é se sentir invadido, roubado nas suas ideias. Isso causa um comportamento diferenciado a nível de estrutura áurica, de energia. Então vamos formar o seguinte exemplo.
Uma pessoa em uma empresa, numa reunião de gerências, que tem uma estrutura de caráter masoquista. Como é o comportamento dele? Conhecemos várias pessoas assim, né? É aquela pessoa que vai se expressar e a sua expressão não sai de forma linear, de forma clara. Ele é truncado. Então ele começa a se expressar no relato da sua ideia, da sua compreensão, e se vê naquela dificuldade que, bem, acho, bom, na verdade, eu estou querendo dizer, e alguém tenta ajudar. Talvez que as vendas estejam bem? Não é isso. Ele já começa a se sentir invadido. E a intenção daqueles que estão ali é roubar-lhe a ideia criativa que vem da sua alma. Então, este é o quesito principal da estrutura de caráter masoquista. A questão principal é se sentir invadido, roubado. Isso lhe causa uma segunda classificação. Qual é o seu maior medo? Essa questão principal lhe causa medo? Então, o medo dele é ser controlado. É a perda de si mesmo, a perda da sua identificação. Então, ele quer fugir disso. E ele tem uma sensação constante de que ele, nesse controle, nesse roubo, ele vai ser vulnerável sempre. Ele será humilhado naquela condição de você querer expressar uma ideia e alguém começa a querer te ajudar e adivinhar o que você quer falar, naquela forma truncada. Penso que, e a palavra não vem porque ele tem medo de lançar uma palavra e alguém lhe roubar a ideia, então ele fica tentando um caminho que isso não lhe aconteça. E aí, nessa situação, ele pode ser roubado a sua ideia e alguém cansado de esperar a sua definição, lança uma conclusão que é aquela conclusão onde ele queria chegar. E aí ele alicerça mais uma vez, eu fui roubado. Então essa sensação de vulnerabilidade lhe causa humilhação, porque ele passa à frente, conclui a ideia e os dirigentes daquela reunião acabam favorecendo que aquela ideia é de outra pessoa e não mais dele. Então questão principal, invadido, roubado, o seu maior medo é ser controlado, a perda de si mesmo, isso lhe causa uma sensação de vulnerabilidade e de ser humilhado sempre. Isso lhe faculta uma ação, uma reação. Qual é a sua ação defensiva? Nessa ação defensiva, ele se estimula a falar, a dar a sua criatividade, e no mesmo tempo ele breca. E no mesmo tempo ele se poda, procurando outros caminhos para dificultar este roubo da sua ideia criativa. Mas essa situação de querer falar e se podar ao mesmo tempo, lhe causa uma consequência dessa ação defensiva. E essa consequência dessa ação defensiva é ele nunca se expor verdadeiramente, é ele não ter o conhecimento da sua essência unitiva. A essência unitiva dele é sempre igual a de todos, porque nunca se aflora, nunca vem à superfície. E nessa situação, a relação com a sua alma, com a essência do seu âmago, é deficiente. Ela causa sempre uma relação de que ele nunca vai poder se firmar, ele nunca vai poder se demonstrar com facilidade. Qual é a necessidade humana que ele possui? É ser livre para pensar e expressar a si mesmo, não ter esse receio de que alguém vai lhe roubar a sua ideia criativa. Esse perfil, normalmente, faz com que as pessoas que têm boas ideias vão guardando dentro de si, da forma mais escondida possível, quase que um embotamento das suas ideias criativas para não ser roubado. E a energia áurica que lhe está em volta favorece a esse embotamento. Portanto, a essência do que ele é dificilmente vem à tona. E essas pessoas inteligentes jamais se expressam em firme capacidade de mostrar a sua essência do âmago, prejudicando a si mesmo.
Ok, a estrutura de caráter inflexível, imaginem aquela pessoa perfeita na sua conduta profissional, familiar, aquela que se comporta como tem que se comportar. De natureza, a sua estrutura áurica, provinda do seu perispírito, lhe faz sentar com o tronco completamente ereto, de forma bastante educada, para produzir o correto sempre. Com essa imagem, vamos estudar o quesito principal, a questão principal dessa estrutura. É autenticidade. O quesito principal é ser autêntica. Na verdade, ele efetua uma negação do seu verdadeiro eu. Ele tem que ser aquilo que necessita naquele momento. Ele não está muito interessado na autenticidade do que sente. Isso lhe causa um medo. Qual é esse medo? A imperfeição. Imagina aquele ser de muita responsabilidade, com muita educação, em alta esfera de responsabilidade, uma secretária, provavelmente, sendo chamada para ouvir e produzir. O seu medo é a imperfeição. E esse medo lhe causa uma sensação que lhe acompanha diuturnamente, a sensação das suas energias, que essa sensação é aquela preocupação de não falhar. Então, não tem que dar vazão ao que ela gostaria de ser. Essa sensação é uma negação do seu verdadeiro eu. Essa sensação que lhe acompanha passo a passo nas suas relações, no seu lado profissional, na sua família. Imagine, por exemplo, no jantar, uma pessoa com essa estrutura de caráter presencia uma discussão de seus pais, uma alta discussão, e depois cada um vai para o seu quarto dormir. O seu comportamento no café da manhã do dia seguinte provavelmente vai ser como se nada tivesse acontecido e as coisas continuam ali em novas relações. Não deixa aflorar aquilo que é a sua verdadeira ação, o seu verdadeiro sentimento, autenticidade. Então, qual é a sua ação defensiva? Essa pessoa sempre vai atuar de maneira apropriada àquela situação em que exige que ela se comporte para ser perfeita de tal forma. Ao invés de agir de forma autêntica para demonstrar o que são as suas energias. Essa ação defensiva lhe causa um resultado no seu espaço áurico das suas energias. E isto ocorre sem que nós tenhamos consciência desse movimento. E é numa velocidade extremamente rápida, em uma distorção das nossas energias para nos proteger. A consequência desta ação defensiva é o enfraquecimento da realidade do que ela é. Então ela jamais chega a conhecer a sua essência unitiva. O que ela gostaria de estar fazendo em determinados obstáculos que lhe interferem o caminho. Bom, a relação com o seu eu, com a sua alma, com a sua essência, é de desistência para procurar aquilo que ela é. Ela converge completamente para ser perfeita na interpretação de uma ação apropriada para o momento. Bom, qual é a necessidade humana que uma pessoa dessa teria que procurar? Essa ação deveria ser de fazer parte da vida real, de buscar o que ela sente internamente, sem que seja apropriada à sua oportunidade. Ela é conhecer o verdadeiro eu, é jogar esta ação, inserir-se no dia a dia, no cotidiano, de forma verdadeira de como ela pensa. Está aí então, para você que assistiu o outro programa em Interação das Auras, completar aquelas 3 outras estruturas de caráter, repetindo, a esquizoide, a oral, a psicopática e agora as outras 2, o masoquista e o inflexível. O que tem a ver isso com o estudo da doutrina espírita? Essas estruturas de caráter, então,
são as suas energias áuricas, que conhecemos pelo aprendizado da doutrina espírita, que é um reflexo do seu perispírito. E conhecemos pelo livro Evolução em Dois Mundos, na página 27, no capítulo Corpo Mental, que essas estruturas energéticas emanadas pela energia do teu perispírito é o que você é na somatória de todas as suas encarnações pregressas. E são essas energias que fervilham. E essas estruturas de caráter foram formadas em muito tempo atrás, em outras vidas, quando passamos as dificuldades e nos machucamos por expor o que pensávamos, por sermos verdadeiros. Então, essas dores vivenciadas criam uma energia que não deixa a tua essência aflorar. Essas máscaras do eu, formando essas estruturas, são campo energético de como você deve se defender para não mais sofrer. Então, isto retrata o que nós somos, na verdade. Os nossos medos, os nossos anseios, os nossos aprendizados de vidas passadas, que nos ensinaram a ter um comportamento falso para nos defender, não verdadeiro na sua essência. O que queremos dessa vida é buscar a nossa verdadeira essência do eu, as necessidades humanas que temos de participar de forma livre para que a nossa criatividade, a nossa inteligência, o nosso sentimento se faça presente nos ambientes que vivemos. Então está aí uma dica para conhecer as nossas atitudes, como nós nos defendemos das dores que sentimos. Já que conhecemos que as nossas energias podem ser arremessadas para aqueles que estão próximos a nós, puxadas de outros campos áuricos, podem se parar a entrada dessas energias ou se permitir que elas ancorem em nós para gerar o conceito das relações. E essas energias se tramitam por indução harmônica de um campo áurico para o outro, ou por correntes bioplasmáticas, ou por cordões energéticos de luz, que se liga de centro de força a centro de força. Conhecendo em quais estruturas nós estamos vivenciando, e podemos ter 20% de uma, 10% do outro, 30% de outra, e em um dado momento expressar uma relação percentual dessa, em uma outra fase das nossas vidas, expressar outras relações de percentuais, o importante é que devemos conhecer que somos dotados dessas energias e que as estruturas de caráter das quais usamos para nos expressar e viver profissionalmente, familiarmente, precisam ser verdadeiras. Como é que nós estamos usando essas energias? Para trabalharmos a nossa melhor expressão, para sermos verdadeiros e tirarmos proveito da evolução intelectual e moral de cada um de nós. Este é o propósito das nossas encarnações. Bem, companheiro, que essas revelações possam ser apenas um estímulo para que vocês continuem pesquisando esse assunto das estruturas das nossas auras, pois são as nossas energias que nos sustentam e que nos impulsionam ao sucesso da nossa elevação espiritual. Tenhamos, então, propósitos de vida para sermos melhores hoje do que ontem e certamente amanhã muito melhores. Tenhamos todos um bom descanso. Grande abraço e até a próxima gravação.